Como você veria este objeto? De que outra forma você daria para ele? Reprogramável. Que outra simulação você faria deste objeto? Estou usando como mesa. Aqui uma mesa. Vamos aqui uma para escrever. Aqui uma caneta de removível, né? Eu acho que é, né? Deixa eu ver se é. Tomara que seja. E aqui eu já estava escrevendo ontem. Tá. E aí? E esses cacos aqui são o quê? Você sabe o que são cacos? Você sabia que um caco quer dizer uma informação? Será que um caco dá para fazer um universo? Como que é medido? Qual a medida? Olha, a água você mede em mililitros ou litros. Tudo tem uma unidade de medida, um meio de medida. E a informação, como é que se mede? Você sabia que tem uma palavra que mede a informação chamada... Aliás, tem várias, né? Uma delas, vou pegar só uma para... chama NAT. Agora imagine a seguinte situação. De um universo que começou de um núcleo informacional. Como assim, Spin? Como? Você está falando de quê? Estou falando de uma visão remota. O que é visão remota? A visão remota é uma capacidade do ser humano de ver as coisas através de olho fechado. E Jung chamou de imaginação ativa. E às vezes eu costumo chamar de visão interna, porque está de olho fechado, pode estar dormindo ou acordado. Ou talvez até de olho aberto, né? Não sei, mas minha prática é de olho fechado. E o que eu vi? A NASA trabalhou com isso na década de 60, mas eles descontinuaram porque talvez foi cercado de ceticismo, de descrédito, essa experiência, né? Tá. Eu quero falar de mim. Eu tive essa facilidade de ver as coisas ao fechar os olhos. E o que eu vi ao fechar os olhos dias atrás? E como que eu vi? Vou contar como que eu vi. O que desencadeia a visualização interna? Às vezes é só o ato de fechar os olhos. Você não sonha, embora tem gente que não lembra, né? Mas ao fechar o olho você não vê as coisas, isso se chama visualização interna. É o seu lado de visualizador. Ou visualização remota, que você vê coisa antiga. Só que às vezes você tem uma forma diferente de lidar com isso. Eu tenho minha forma. Que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu trabalho, tenho a visão, eu trabalho a forma, dou visualidade, eu aprendo, escrevo, pesquiso. Está ficando longo o vídeo, não está? Acho que eu tenho que iniciar esse vídeo, vou deixar ele mais curto. Eu vou continuar. Eu coloco uma plataforma que comporte um vídeo longo. E eu estava meio perdido. Isso aqui é meu novo nome. Como assim, Espinha? Porque... vamos falar de informação. Vamos partir do princípio da minha visão, de que a base do universo é informacional. Como assim, Espinha? O que você está falando de quê? Que o universo foi gerado a partir do núcleo informacional de um buraco negro. E daí a sigla SPIN, quer dizer, Sistema Poético. Minha dicção não está clara hoje, está meio travada a minha língua, tem que fazer um destrava-língua. Daí, acho que nem tem onde eu estava, acho que eu estou esquecendo as coisas, eu tenho que até fazer uns testes, né, sei lá, meu pai tem Alzheimer, né? Quem sabe, né? As coisas recentes eu vou esquecendo, né? Eu vou lembrando de coisas antigas. Tá. Mas a visão remota não tem a ver com essa capacidade de você ver
ver somente coisas antigas, do universo anterior. Tá, mas era isso que aconteceu, foi uma visão remota do universo anterior. O que é o universo anterior? É que o universo do qual nós fomos gerados, o nosso universo foi gerado. Como assim, Spin? Conta aí o que você está falando. Acho que a pessoa não está entendendo. Então, ó, eu tinha apontado assim, me perguntado o que causa a visão interna, essa forma de ver. E aí, o que causa? Às vezes nada, às vezes você está sem fazer nada, às vezes você fecha o olho e fica escutando um vídeo, ou fecha o olho e fica numa praça, e você, enquanto de olho fechado, você vê alguma coisa. Eu estava assistindo um vídeo, não sei qual o tema, gente, qual que era o tema. Ai, não lembro, talvez fosse astronomia, ou de outro tema qualquer, mas eu tinha algo em mente, daí que gerou, o que gera, o que gera a visualização, que você vê, o que gera é o seu desejo de saber de alguma coisa, ou pode ser em forma de pergunta, ou que você está com aquilo na cabeça, e vem à tona, né? E vem à superfície através de uma imagem. Tá, e o que eu vi? Um buraco negro girando em sentido anti-horário, muito grande. Ele estava se evaporando. E eu, olha, um buraco negro. Eu não sei, às vezes. Tá, depois eu vou contar, mexer com outro assunto. Por enquanto é só isso. Ele leva um buraco negro, leva trilhões de anos para evaporar. Depende do tamanho dele, né? Depende do tamanho. Eu acho, não sei, né? Surgiu aqui uns números, e baseado nos números, eu imaginei que esse buraco negro demorou, que era o universo, né, que se contraiu se amontoou num só ponto, né, no buraco negro. Ele levou 13 trilhões e 700 milhões de anos para evaporar. E durante a evaporação ele ricocheteou, ejetou, liberou o seu núcleo informacional, que era algo ínfimo, do tamanho da cabeça de um alfinete. Algo pequeno em relação ao tamanho. É como se fosse a proporção de uma... Vamos falar em termos de proporção. Vamos falar assim, o tamanho de uma bola de pilates, que ela é padrão, e o núcleo seria o tamanho de uma peteca, né? Chama peteca, os lugares chama bola de gude, aquelas... Vou pegar uma para fazer a demonstração. Você joga peteca, a gente chamava peteca, né? E aquela bolinha, acho que ela deve ter 1 centímetro de diâmetro, né? E meio centímetro de raio, que é metade do diâmetro, não é isso? Eu acho que eu tô, né? Então, baseado nisso, tá, eu vi o buraco negro, sentido de rotação, sentido anti-horário, rotação, movimento em torno dele mesmo, e de lá para cá, como se fosse uma roda de bicicleta, mas ele estava parado, não estava se movendo, estava ali só girando, como se fosse a bicicleta em um torno. Lembrei do Champ, né? E ali naquele movimento, liberou o seu núcleo informacional, que veio em direção retilínea, na direção do observador, no caso eu, né? E aquele núcleo informacional tinha informação. Qual a quantidade de informação que tinha ali? Baseado no número, que eu vou falar daqui a pouco, pela lógica, teria um 10 elevado à potência 3.700 de NAT, que é a unidade de medir a informação. Guarde isso na cabeça. Aí durante aquela visualização, que eu vi o buraco negro, entenda, o núcleo informacional sendo liberado e um número. Isso é importante. E vi um número. Qual o número? 13.700.
Tá lá, núcleo 13.700. Spin 1. Esse 1 pode ir de 1 até 78. É tipo uma carta de um baralho, de um jogo, de um tarô, alguma coisa assim. É uma brincadeira, um jogo, né? Jogo já não gosto muito da palavra jogo, porque não creio que a vida seja um jogo que as pessoas têm que jogar para sobressair, para apagar o outro. A vida é uma anamnese, né? Você tem que estar lembrando, né? Jogar é fazer anamnese. O universo quer se lembrar de si mesmo. Então, baseado nisso, eu criei meu novo nome. Daí, agora vamos desdobrar isso aqui. Vamos, que é os cacos. Cacos são informações. Caco. Meu novo nome. Meu novo nome. Tem 2 pontos aqui, né? Perfeccionista, né? Meu novo nome. Spin 1. Núcleo 13.700, né? Vamos fazer aqui um retângulo para ficar destacado. Então, ó. Grato, aqui minha assinatura. Minha assinatura, um glifo e o ano. Aí fui descendo, né? A partir desse número, fui um pouquinho para frente, que foi 10 elevado à potência 13.700, que é a quantidade de informação no núcleo informacional. Que núcleo informacional é isso que se tornou o nosso universo. O nosso universo se tornou isso. Era um vir-a-ser do nosso universo. Era um vir-a-ser que se tornou o nosso universo. Ainda está se tornando, porque a expansão continua. Tudo baseado no núcleo informacional do universo anterior. Acho que está claro, mas é isso.